espero que todos estejam bem e seguros, não é? Hoje a gente vai finalizar o terceiro módulo. O terceiro módulo consiste basicamente de 3 práticas. 2 práticas envolvendo diretamente as equações de quantidade de movimento, especificamente, equações especializadas, tá certo? Como perfil de velocidade e também queda de pressão. E uma terceira prática, que é muito importante também, que é relacionado à questão de transferência de massa, onde a gente vai ver um experimento simples, mas bastante consistente, como a célula de Arnold, tá certo? Antes de iniciar as nossas práticas, eu gostaria apenas de rever algumas equações que vocês viram durante o curso de fenômeno de transportes. Então, pessoal, nós veremos, tá certo? Essas 3 equações aqui, a equação de massa, conservação de quantidade de movimento e conservação de energia. Gostaria de chamar a atenção das variáveis independentes. Quais são as variáveis independentes nesse equacionamento que é bastante complexo, né? Mas que tem várias aplicações simples no nosso dia a dia e muito importantes em processos químicos. Seria a densidade, evidentemente o tempo, né? A densidade, a nossa velocidade, a pressão, não é? E a temperatura, tá certo? E também, como a gente vai trabalhar um pouquinho com essa parte de difusividade, é muito importante também saber como é que é o balanço de massa, né? Quando você está especificado com a parte de espécie química, você tem aqui a sua concentração, tá certo? Então, essas equações aqui, evidentemente, não é aqui o local adequado, né? E o momento adequado para a gente rever todas essas equações. Essas equações elas são vistas durante essa disciplina de fenômeno de transportes, tá certo? E durante o ano todo. Então, a ideia, na verdade, né, uma motivação seria o quê? Seria a gente novamente mostrar que essas equações, tá certo? Mesmo uma apresentação complexa, ela tem aplicações bastante práticas e que você pode resolver ela através, né, de equações especializadas. Essas equações especializadas que têm uma grande aplicação prática. E para poder sair das equações governantes gerais para essas equações especializadas, evidentemente existe uma série de técnicas que aqui, novamente, a gente não vai tocar nelas, né? Não vai se referenciar a elas, mas isso a gente tem certeza que vocês viram isso em fenômeno de transporte, ok? Ok, pessoal, então de uma forma bastante genérica, vou tentar aqui resumir, a partir dessas equações genéricas, né? Alguns termos que a gente pode, de alguma forma, refletir eles, né? Ter uma reflexão, uma consequência nos nossos experimentos. Então, gostaria aqui de primeiro partir da equação de Navier-Stokes. Lembra? Navier-Stokes é uma relação de forças, tá certo? Tá? Onde você tem aqui o campo de pressão, tá certo? Não é? As forças relacionadas à pressão, as forças viscosas e o campo e as forças relacionadas a campo gravitacional, campo magnético, assim por diante. Nesses experimentos de perfil de velocidade de atrito, a gente vai estar basicamente correlacionando esses dois termos bastante genéricos, tanto de pressão como as forças viscosas. Gostaria de chamar a atenção que essas forças também viscosas, eles também aparecem, né? Eles são representados também na equação de energia. Então, para obter o fator de atrito o perfil de velocidade, a gente vai chegar numa equação especializada chamada camada limite, tá certo? E para isso, então, evidente, há passagens matemáticas, há hipóteses a ser feita de regime permanente, de conservação de massa, né? Para poder chegar nessas equações que são bastante especializadas, que encontram-se no roteiro de prática, ok? Ok, pessoal. Então, vocês podem perceber que a gente fez uma representação um pouquinho mais, um maior detalhe, para poder tentar representar e refletir aquilo que a gente vai medir aí em prática através dos dados de velocidade, de vazão, de tempo, densidade, assim por diante, que nós vamos verificar aí, coletar esses dados, né, esses dados mentais durante a prática. Então perceba, aqui você tem aqui, né, uma velocidade, um fluido, tá certo? Um escoamento uniforme. E aqui você tem um dispositivo. Esse dispositivo a gente pode aqui chamar de uma placa plana, tá certo? Esse fluido, né, quando você tem esse escoamento uniforme, entra em contato com essa placa plana, o que vai acontecer com esse escoamento? Ele vai sofrer uma modificação.
Essa modificação, né, ele vai depender muito do tipo de regime que você tem, laminar, turbulento, né, ou alguma coisa nessa faixa de transição, tá certo? É bastante interessante, eu gostaria de chamar a atenção, essa limite, nada mais é do que a denominada camada limite, essa espessura da camada limite, e essas são as forças viscosas, tá certo? Então esses conceitos que a gente vai trabalhar para obter esses dados, né, no nosso perfil de velocidade e também queda de pressão. Então veja, o que eu gostaria de mostrar? Essas forças viscosas estão ligadas com um gradiente de velocidade, onde a gente vai fazer essas medidas. Com essas medidas, né, com esse equacionamento aqui, que está muito bem representado no nosso roteiro, tá certo? A gente vai poder obter o quê? Vai poder obter esse perfil de velocidade e fazer os cálculos necessários para poder compreender tudo o que está acontecendo nessa prática aí. Ok, pessoal, estamos aqui de uma forma esquemática novamente para representar aí o que vai acontecer, o que a gente vai medir no experimento de perfil de velocidade. Perceba, aqui a gente tem então esquematicamente um tubo, né, circular, que está representado uma representação cartesiana, onde você tem aqui um fluido, tá certo? Uniforme, desenvolvido, e aqui a gente tem aqui um dispositivo. Esse dispositivo em L, na verdade, é um tubo muito bem conhecido, as dimensões, aonde ele de tal forma que ele tem que ser projetado para não perturbar demasiadamente, né, o seu experimento, ou seja, há uma enfermidade que está ocorrendo ali, se é regime laminar, se é turbulento e assim por diante. Veja, então o que vai acontecer? O fluido vai vir para cá, vai provocar aqui uma perturbação, essa perturbação vai ter um deslocamento. Esse deslocamento de altura, na verdade, aqui a gente vai fazer as medidas no módulo que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, não é? Onde a possível saber desse deslocamento você vai calcular a pressão. Que tipo de pressão que a gente está falando? Olha, a gente tem essas pressões relacionadas pela equação de Bernoulli. A gente vai aqui explorar um pouquinho o conceito da equação de Bernoulli, né? Onde você tem a pressão total composta por quem? A pressão dinâmica e a pressão estática, tá ok? É onde essas equações, né, justamente com essas medidas, tá correto? A gente vai conseguir calcular de uma forma bastante efetiva o perfil de velocidade. Bom, o perfil de velocidade ele é bastante importante em termos de processos físicos, para você depois projetar equipamentos como, por exemplo, como compressores, bombas e assim por diante, ok? Ok, pessoal. Aqui nós vamos tentar representar os principais fenômenos e que a gente vai ver na prática de difusividade de gases em líquidos, tá certo? Aqui uma representação esquemáticas da célula de Arnold, né? E as equações que regem, né? que regem esses experimentos com a finalidade de você calcular aqui o DAB, ou seja, coeficiente de difusão. Basicamente o que a gente tem o que aqui? Está representado de uma forma aqui esquemática. Você tem aqui sua espécie A considerado como o seu soluto e a espécie B considerado como solvente, tá certo? Veja, aqui a gente tem aqui a equação da espécie A, a equação de massa da difusão e a sua solução analítica, tá? O objetivo qualquer, novamente, é calcular o DAB. E como é que a gente vai calcular o DAB? Para poder calcular o DAB, para poder chegar nessa equação da solução analítica, a gente tem uma série de hipóteses. Quais são as hipóteses? Olha, mistura de gases ideais, regime permanente e outras hipóteses que são necessárias, né, para poder fazer, a partir da solução de difusão de massa, obter essa solução analítica. Tá ok? Logo em seguida a gente vai mostrar para vocês aí como é que a gente vai fazer essas medidas, como é que vai acompanhar essas medidas e a partir dessas medidas de tempo, de altura, de concentração, conhecendo exatamente como é o nosso sistema, tá certo? A gente vai fazer o cálculo disso. Eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte, olha, aqui a gente está fazendo apenas com dois componentes, né? O soluto e o solvente. Mas, o que acontece, né? E os que vão aparecer também, além desses dois componentes que a gente está verificando, a gente tem o que? A água, a umidade, não é? Essa água, a umidade, ele não aparece nesse equacionamento, mas evidentemente ele aparece, ele está presente no mundo real, não é? E isso, de alguma forma, pode ter alguma certa interferência que pode transparecer nos resultados, isso que a gente vai querer que seja discutido
e uma certa reflexão nos seus relatórios, ok? Ok, pessoal, percebam que aqui a gente tem no mesmo painel dos dois experimentos. Na parte superior a gente vai ter aqui o perfil de velocidade, tá certo? Escoamento turbulento em tubos de seção circular. E aqui na parte inferior a gente vai ter o quê? O fator de atritos em tubos de seção circular, tá certo? Percebam que, não sei se dá para ver de uma forma correta, você vai ter dois manômetros, né? Duas medidas, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Tá? Vamos começar aqui com a parte superior, ou seja, para medidas de perfil de velocidade, né, em tubo circular. Aqui, como a gente mostrou esquematicamente na lousa, temos aqui o tubo de Pitot, tá certo? Esse tubo de Pitot você pode mover ele aqui, tá certo? Com uma certa forçazinha, né, você pode mover ele aqui para cá. Esse tubo de Pitot, atrás do painel tem uma bomba centrífuga, tá certo? Que move com a água. A água passa por aqui, tá certo? Então veja que a bomba, o caminho que você tem de tal forma longo para você tentar fazer o quê? Tentar manter um regime permanente e um escoamento bastante uniforme, tá certo? Tá? Evidentemente, você tem uma válvula atrás do painel, onde você pode regular essa válvula de tal forma você provocar diferentes vazões, tá certo? Então você, em princípio, estabelece uma vazão e depois você vai fazendo posicionamentos, né, deslocamentos no tubo Pitot aqui dentro. E esses deslocamentos, né, o que vai acontecer? Eles vão ter um reflexo em cima onde? Das diferenças da sua pressão, tá certo? Então, basicamente consiste em você determinar, setar, estabelecer vazões diferentes, fazer posicionamentos aqui, e cada vez que você faz um posicionamento, você espera diminuir as perturbações, e você aqui faz a coleta, né, faz as medições, tá certo? Das medidas de pressões, tá certo? Então, com esses dados, é possível você, então, fazer as medidas, né? Fazer as medidas e determinar o seu perfil de velocidade, ok? O segundo experimento, tá certo? Consiste no fator de atrito. Lembre-se, o anterior, ele entrava, ele tinha um fluxo, né? De lá para cá. Esse aqui é o contrário, esse aqui é da sua esquerda para a sua direita. Perceba que aqui então você tem aqui um manômetro, aqui atrás você também tem essa válvula, você tem aqui uma válvula que você regula a sua pressão, você estabelece a sua pressão. Essa pressão você vai medir, tá certo? Você vai medir no manômetro e também aqui no manômetro de Bordeaux, tá certo? Onde você tem várias posições, né? Várias posições aqui, P1, P2 e P3, tá? Então, conforme você faz o movimento dessas válvulas, você vai isolar, né? Você vai identificar cada um desses espaços, de P1 a P2, de P1 a P3, tá certo? Então, estabelecendo uma vazão, não é? Estabelecendo uma vazão através desse estrangulamento dessa válvula, tá certo? E essa vazão, evidentemente, você vai ter que medir, você mede aqui na parte superior do seu módulo. Então, você tem a sua pressão, você tem a sua vazão, tá certo? E você, a partir disso, você tem a tomada, né? Você tem a tomada desses acessórios, de tal forma que você pode estabelecer qual é a perda, né? Qual é a queda de pressão em cada um desses pontos. Com a queda de pressão de cada um desses pontos, juntamente com a vazão, tá certo? E com a pressão aferida, né, medida desse manômetro, você pode então fazer a determinação da perda de carga e depois você fazer o cálculo do fator de atrito. Ok, pessoal? Ok, pessoal, estamos aqui com um experimento, tá certo? O experimento consiste inicialmente em você escolher qual tipo de solvente, não é, que você quer fazer a determinação do coeficiente de difusão ou a difusividade máxima, tá certo? Então, perceba, a gente tem aqui álcool isopropílico, acetona, álcool etílico e o ácido acético, né?
Por que a gente escolheu esses solventes orgânicos? Esse solvente orgânico tem que ter uma certa volatilidade, tem que ter uma pressão de vapor baixa, porque senão o experimento vai se demorar muito, né? Muito tempo. Então, o que consiste o experimento? Você escolhe alguns desses solventes, né? Ou 4 desses solventes, coloca num bekerzinho com muito cuidado e depois você coloca nessa proveta, tá certo? Essa provetinha aqui. Depois disso você faz o que, pessoal? Você transfere cada um desses solventes, não é, para esses tubos, tá? Esse tubo aqui está de ponta cabeça, mas você volta para cá apenas para evitar a umidade, para ficar bem sequinho. E aí você então preenche esses 10 tubos, marca a posição dele, né? Evidentemente a posição que ele está, a altura do líquido, a quantidade, né? E seu tempo zero. Em tempos, tá certo? A cada 2 horas, não é? Ou cada 4 horas você pode vir aqui e fazer essa medida de quanto que abaixou, ou seja, quanto que evaporou, quanto que difundiu, tá certo? O seu soluto no seu solvente, que aqui é o meio, tá certo? A partir desses dados, não é? De altura, né? E com o tempo decorrido, utilizando aquelas equações que a gente mostrou, que também estão expostas no relatório, é possível você calcular aí com uma grande precisão, evidentemente obedecendo as hipóteses do modelo com uma grande precisão, os coeficientes DAB. Ok, pessoal?